Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos falar sobre convolução, também conhecida como integral de convolução. Essa é a nossa última aula da saga do estudo das transformadas de Laplace, que perfaz o estudo das equações diferenciais ordinárias. Então vamos começar. Convolução, para nós, vai ser um tipo de produto generalizado que vai poder ser aplicado em problemas nos quais o comportamento desse sistema no instante t depende não apenas do seu estado nesse instante, mas também de sua história. Esse tipo de sistema nós podemos chamar de sistemas hereditários. Sistemas hereditários, eles ocorrem em campos diversos do conhecimento, tais como transporte de nêutrons, viscoelasticidade e dinâmicas de populações. Então, é um conteúdo bastante aplicado nas mais diversas áreas da ciência. E aí, vamos falar, então, o que é essa convolução. Então, vamos ver o teorema que vai sustentar a nossa ideia aqui nessa aula. Se f de s é a transformada da função f de t e g de s é a transformada de Laplace da função g de t, se essas duas transformadas existirem para s maior que a, que é um valor positivo, então h de s, como sendo f vezes g, vai ser a transformada de uma função h para s maior que a. Onde a função h que entrou e foi transformada pelo produto da f com a g, essa h de t ela é dada pela seguinte fórmula, integral de 0 a t, f composta de t menos r, g de r dr. E é a mesma coisa de falar integral de 0 a t, f de r, g de t menos r dr. Essas duas integrais são equivalentes. A gente pode fazer uma mudança simples de variáveis e ver que as duas é a mesma coisa, tá? A função h minúscula é conhecida, então, como a convolução de f e g, tá? Então, essa função h ela é conhecida como convolução. E as integrais que estão aqui são conhecidas, são chamadas de integrais de convolução. A prova desse teorema será feita no finalzinho dessa videoaula, tá? Se você quer ver a prova, acompanhe até o final. Nesse sentido, gente, nós podemos escrever, então, a função h de t como f, a gente usa isso daqui para simbolizar a convolução, esse asterisco, ó, f convolução com g, tá? Então, a h de t, que é f convolução com g, pode ser dada por essa integral ou por aquela outra integral. As duas representam a mesma coisa. Essa convolução, essa operação aqui, que parece ser uma multiplicação, mas não é, ela tem para nós as seguintes propriedades. É fácil demonstrar essas propriedades, ó, com mutatividade. Se eu fizer f convolução com g, eu obtenho a mesma coisa de fazer g convolução com f. Distributividade. F convolução com a soma de G1 e G2 é f convolução G1 mais f convolução G2. Associatividade. Se eu posso fazer primeiro a convolução de f com g, depois fazer com h, ou fazer g com h e depois fazer em f. É a associatividade. E o zero, que a gente também conhece como nulidade. Nesse sentido, f convolução com a função nula é igual a função nula convolução com f, que é igual a função nula, tá? Nesse caso, h vai ser a função nula. Então, gente, apesar dessa operação convolução aqui parecer, a gente nem pode chamar mais de operação, mas apesar da convolução parecer com uma propriedade de multiplicação convencional, a gente observa que outras propriedades da multiplicação usual não são válidas. Por exemplo, não é sempre que f convolução com 1 é igual a f, que seria o elemento neutro da multiplicação usual. Não é sempre que isso aqui acontece. Por exemplo, pega essa função cosseno de t. Vamos operar, então, vamos fazer convolução de f com a função 1. Aí eu uso o teorema, né, que isso aqui, então, é integral de 0 a t cosseno de t menos r vezes a função 1 dr.
Isso vai dar menos seno de t menos r de 0 a t, e o resultado é o seno. Então, se eu operei cosseno com 1, não deu cosseno, deu seno, tá vendo? Então, não é sempre que isso aqui é verdadeiro. Então, tem outras propriedades da multiplicação usual que não é válido para convolução, tá? Só são válidas para todas essas que eu já mostrei, as 4 anteriores. Vamos ver um exemplo. Encontrar a transformada inversa dessa daqui, ó. Então, observe, gente, primeira coisa, que h de s é a multiplicação de duas. Ela é a multiplicação de 1 sobre s ao quadrado com isso daqui, ó. Então, h é uma... h de s aqui no caso, pra gente, h de s é uma f de s vezes uma g de s, tá? Então, se h de s é uma f de s e g de s, onde quem é a função que gerou essa f? É a função t. Eu tô olhando a tabela. Quem que é a função? Tá vendo? Essa daqui é a função f minúscula e essa daqui é a função g minúscula. Quando entra t, sai a f de s. Quando entra seno de AT, sai a g de s. Então, ó, f de s, g de s. Então, vamos aplicar convolução pelo teorema. O que a gente sabe, então? Que a função h que origina essa transformada, ela é dada pela integral de 0 a t. A primeira função, f de t menos r, onde a f de t é t. Então, vai ficar só t menos r. G de r, a função g é seno de AT, então aqui fica o g de r. Eu calculo essa integral aqui usando o método por partes, né? Ó, U e dv. Facilmente, a gente consegue achar a primitiva aqui facilmente usando o método por partes. E aí, eu aplico o teorema fundamental do cálculo de 0 a t e obtenho isso daqui. Então, quando entra essa função aqui, sai essa transformada de Laplace. E aí, eu usei convolução para determinar isso, a integral de convolução. Vamos ver como que isso nos ajuda a encontrar a solução de PVI, que é o segundo exemplo. Vamos pegar esse PVI aqui, onde essa g de t aqui, ela é uma função contínua, que eu coloquei aqui, tá? Uma g de t, a princípio, contínua, com uma hipótese. Então, como que eu resolvo um PVI desse tipo? Eu aplico a transformada de Laplace dos dois lados. Então, vai ficar, uso a linearidade, né? Transformada de Laplace é linear, já usei aqui. Aqui eu uso o teorema, ó. Quem é transformada a derivada segunda. Isso aqui é um teorema que tá nas videoaulas aí, pra trás na playlist. Uso as condições iniciais, que y de 0 é 3 e y' é menos 1. Isolo a transformada e obtenho isso. Quando eu obtenho isso, eu posso separar esse primeiro pedaço em 3s sobre o denominador menos 1 sobre o denominador. Como eu sei que aqui tá aparecendo um seno, eu já multiplico e divido por 2 para ser o seno mesmo que eu sei. E aí, chego nisso, gente. Quando eu chego nisso, eu observo que nesse pedacinho aqui eu posso usar o teorema de convolução. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, transformada de G é uma G de S. Isso aqui é uma F de S. Quem é F de S? É a transformada do seno de 2t. Isso aqui eu tô olhando a tabela. Então, isso aqui é uma F de S e tem uma G de S. E aí, eu vou aplicar a convolução aqui, tá? Então, copiei exatamente o que eu tinha. Isso aqui eu sei que a função que entra é seno de 2t para gerar isso. Então, eu copio aqui, ó, para eu achar a função y de t. Tabela, isso aqui é o cosseno de 2t. Tabela, isso aqui é seno de 2t. Convolução aqui nesse pedaço, ó, meio fica aqui bonitinho, convolução aqui. Então, isso aqui, por definição, por teorema de convolução, é integral de 0 a t seno. O seno é a f de t minúscula, é o seno de 2t. Então, eu vou fazer f de t menos r. Então, vai ficar seno de 2t menos r, g de r dr. Se eu souber quem é a função g aqui, ó, eu consigo encontrar, então, a solução do meu PVI. O que eu faço? A g de t, se ela for dada no meu PVI, basta calcular essa integral aqui, e aí eu já tenho a solução do PVI. Ótimo, então, os dois exemplos da aula de hoje são esses, e agora eu vou fazer a prova do teorema. Então, como que eu vou provar o teorema? Eu vou lembrar quem é f de s e quem é g de s.
Então, usei aqui a definição de transformada de Laplace. F de S é integral de 0 a infinito E a menos S que si, F de que si, D que si. G de S, integral de 0 a infinito E a menos S eta, G de eta, D eta. Então, usei letras diferentes para a gente não confundir aqui na hora de fazer a multiplicação. F de S vezes G de S é nada mais, nada menos da multiplicação dessas duas integrais. Multiplicação usual aqui nesse caso. Aqui, gente, o que eu vou observar? Eu observo que eu posso usar um processo de integração iterado aqui. E fazer isso daqui virar uma integral dupla, tá? O que eu faço? Olha, tudo isso aqui é constante em relação a eta. É como se eu pudesse tirar isso aqui para fora da integral. Isso aqui é uma constante em relação a eta. Então, quando eu tiro, eu volto para isso aqui. Portanto, isso aqui é igualdade. Tá? Constante, a gente não pode ver a constante fora da integral. Tira essa parte aqui e vira isso, tá? Então, eu transformo uma multiplicação de duas integrais a uma integral iterada aqui, nesse caso. O que eu faço depois? Esse S elevado a menos S eta também é constante em relação a essa daqui, ó. Essa que tá dentro, porque essa aqui é D si. Então, eu posso pegar essa parte aqui e enxergar aqui dentro, tá? Porque depois o que é constante aqui pode ser visto fora. Então, aqui as duas coisas eu fiz e aí cheguei nesse processo aqui. Fica olhando como é que é esse processo, tá? Que eu vou continuar aqui, ó. Então, eu tava assim, tô assim, né, desse jeito. Aí, o que eu faço aqui agora, gente? Tá vendo esse si mais eta? Eu vou fazer uma mudança de variáveis. Eu vou chamar isso daqui de t. E aí, o que eu vou observar? Se t é si mais eta, e aí eu vou considerar, nesse caso, o eta uma constante. Por que eu vou considerar constante? Quando eu faço, então, vai ficar assim, ó, dt é d si, porque derivada aqui é zero, ó, constante derivada zero. E com essa mudança de variáveis aqui, o si é t menos eta. Então, agora eu vou enxergar a mudança de variáveis toda aqui. Então, eu tracei aqui pra gente enxergar melhor um eixo t e eta, e eu fiz uma mudança de variáveis. Eu estava em que si variava de 0 a infinito. Quando que si varia de 0, o t varia de eta, ó, eta. Quando que si tá indo para infinito, o t também vai para infinito. Eu faço a mudança de variáveis normalzinha aqui, é a menos st. F, que si é t menos eta, dt. Então, mudei aqui para a variável t, tá? Então, aí, quando eu mudo para a variável t, aqui agora, o que eu quero fazer? Um processo de trocar essas ordens, desde que g e f sejam constantes, para eu poder aplicar o teorema de Fubini. Então, eu tracei aqui t e eta e coloquei o eixo t igual a eta, ó, porque o dt, ou seja, o t varia de eta até infinito. Então, tracei aqui o t igual a eta. Essa integral aqui eu tô em eta variando, em t variando de eta até infinito. Então, ó, o t que tá variando, eu coloquei esse sentido aqui, ó, dessa seta, só para vocês entenderem. Então, o t tá variando daqui, que é o eta, até infinito. Então, eu tô pegando essa área aqui que eu achurei para vocês. E aí, agora, eu quero inverter em t e eta. Como que eu faço isso aqui? Eu tenho que conseguir escrever isso daqui, só que agora nesse sentido, porque agora eu quero variar aqui dentro o eta. Se eu tô com essa área aqui abaixo, você concorda então que o eta vai variar de 0 até t? Então, ele vai variar agora o eta de 0 até t. Como eu tô invertendo, eu inverto essas duas coisas aqui e continuo, e eu posso aplicar aqui o teorema de Fubini. Após aplicar o teorema de Fubini, então, gente, o que eu observo? Eu observo que isso aqui dentro que apareceu é exatamente a convolução de G com F por definição, ó, de G com F, que é o H de T, tá? Então, aqui do lado de dentro, a convolução tá o H de T aqui dentro, que é a convolução de G com F. E isso daqui, por definição, ó, integral de 0 a infinito é a ST função dt, é a transformada de Laplace. Então, o que eu mostrei? Que F vezes G é Laplace de H de T.
onde H de T é G convolução com F, tá? Então, eu fiz a prova do teorema para G convolução com F, mas aí a gente vê que é a mesma coisa de F convolução com G, tá? Então, aí tá provado o nosso teorema de convolução. Se você gostou da aula, compartilhe o vídeo com seus amigos, curta e compartilhe no Facebook e no Instagram o canal do Cálculo. E até a próxima! Tchau!